Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Estou hoje para conversar com vocês sobre as lições da editora Betel Dominical. Nós estamos comentando as revistas dos jovens, então hoje nós vamos trabalhar com a lição de número 9, os elementos do lugar santo. Nós estamos estudando nesse trimestre o tabernáculo e temos aí tendo lições aí abençoadas para a nossa vida e crescimento espiritual. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, deixa o like, dá o glória, comenta, compartilha com os jovens, porque aí fica mais fácil para você tirar dúvida no final de semana, tá bom? Esse slide você pode usar à vontade, do jeito que você quiser, é só você baixar na descrição aqui desse vídeo e você usar da forma que você quiser. Se você tiver computador, você pode projetar e também usar ali, trabalhar com eles na sala de aula para tornar a sua aula muito mais dinâmica. Se você não tiver projetor, você pode também baixar e usar como plano de aula e estudar aqui comigo também, porque a gente vai comentando passo a passo. Por falar em estudar, temos o nosso curso aí de professores de escola bíblica dominical. Estou esperando vocês virem estudar comigo pela Hotmart. São 6 aulas aí online, certificado no final, totalmente online e a preço baratinho. O link está aqui embaixo, você vai lá e se inscreve, vem ser nosso aluno, vai ser um prazer estar trabalhando com você. Muito bem? Vamos à nossa aula de hoje. Lição de número 9, vamos estudar sobre o lugar santo. Nosso texto de referência está em Êxodo, do capítulo 23 até o versículo de número 37. Versículo do dia, Hebreus 9:4, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro de toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Verdade aplicada. O lugar santo era um lugar de serviço e adoração. Tremendo isso, hein? O objetivo da lição, como você sabe, são 3: descrever as mobílias do lugar santo, entender a mensagem espiritual destes móveis e resgatar a importância da liturgia do culto. Então, vamos falar sobre os móveis que tinha no lugar santo, nós vamos entender o que cada um deles simbolizava e vamos falar sobre a importância de cada um deles na nossa vida. Nossa oração é que venhamos cultivar uma vida de adoração à vontade do eterno Deus. Introdução. O lugar santo, como é conhecido, era um lugar de serviço. Por que de serviço, gente? Porque ali o sacerdote entrava, para trabalhar, para ofertar, para estar na presença de Deus. Até o autor chama aqui a atenção da gente, um ponto muito interessante, quando ele fala o que significa, esse momento que ele estaria ali dentro. Ele diz assim: no lugar santo o sacerdote oferecia trabalho diário ao Senhor. A palavra trabalho é avodar. Avodar. Tá? Que significa o quê? Serviço ou trabalho. Então o sacerdote ali dentro, ele trabalhava. E aí ele chama atenção que essa palavra também pode ser traduzida por adoração. E ela aparece no Novo Testamento, dezenas de vezes, sempre no sentido de adorar a Deus. Então, esse local é um local de adoração, onde tinha o incenso, trocar os pães no sábado e manter acesa a chama do candelabro. Pontos-chave: os elementos do lugar santo mostram a suficiência de Cristo em nossas vidas. Vamos aprender então o que significa cada peça disso. E aí começa na lição, no tópico número 1, com a mesa dos pães asmos, tá? E aí a gente vai ver o que funciona, como funciona aí cada parte. Neste tópico será ensinado que no lugar santo havia a mesa dos pães asmos, representando as 12 tribos, e também Cristo, o pão da vida. 1. A mesa dos pães asmos. Conhecendo a mesa dos pães asmos, vamos falar então rapidamente sobre as principais características dessa mesa. Primeiro, era feita de madeira. Essa madeira significava a humanidade, Madeira fala daquilo que é humano, porque ela é passageira, ela se desfaz, ela pega fogo, ela perece. Então, ela no caso, a madeira significa então esta humanidade. E a revestida de ouro, que significa realeza.
Então, essa humanidade, né, significa, mas quando fala da humanidade de madeira, fala de Cristo, que era homem, né, mas foi revestido dessa realeza, porque também ele era homem, mas ao mesmo tempo era Deus. Por isso, pode-se dizer que essa mesa significava Cristo. Por quê? Porque Cristo é o pão da vida. João 6,25, ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Também é importante lembrar que o sacerdote se alimentava daquele pão, mostrando que eu e você precisamos comer do pão da vida, que é Cristo Jesus. A mesa também nos remete à comunhão, porque é o local onde nós nos assentamos, onde nós conversamos, onde nós comemos, onde nós interagimos um com o outro, onde a família está reunida. Nós sentamos à mesa com quem gostamos, com quem tratamos algo, com quem lidamos, né, com certas situações, com quem nos alimentamos. Então, a mesa nos remete à comunhão. 1.2. O vislumbre da nação de Israel. Os 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Inclusive, eram duas taças ou 2 pratos. Em cada prato desse tinha 6 pães ázimos, representando também as 12 tribos. Esse pão era feito de pães de trigo fino, né? Esse trigo fino é aquele trigo purinho, era aquele que era mais peneirado, né? Primeiro sai aquele grosso e depois você pegava o trigo, batia o trigo e depois você peneirava, uma peneira bem fininha. Então saía mais aquele pozinho fininho, e aquele pozinho fininho formava um pão, uma massa muito leve, né? E aí ficava mais grosso para o final. Então esse trigo fino simbolizava que aquele pão era feito com a massa mais pura que existia. Isso simboliza também que se Cristo é o pão da vida, ele é puro também, né? Ele é puro porque veio direto de Deus, veio direto dos céus. Observação: esse pão não era usado fermento. Sempre na Bíblia o fermento tipifica o mal, tipifica o modo artificial de crescer, porque o fermento era usado justamente para poder levedar. E Israel não usava esse tipo de fermento nesse tipo de alimentação, na Páscoa e também dentro do tabernáculo, nos pães asmos. E na nossa vida espiritual, o fermento significa a mistura. Por isso o apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E que fermento é esse que o apóstolo Paulo está falando? As más conversações, o pecado, os maus hábitos, tudo isso é o fermento que pode estragar a massa, né, da nossa vida. No tópico 2, vamos falar do candelabro de ouro. Neste tópico aprenderemos o que significa o candelabro. Aqui está a imagem aqui do candelabro, tá? Ele tem certas características importantes que a gente vai estudar passo a passo agora aqui comigo. Não esquece aí, deixa o seu like e dá o glória. Bom, quais são as características aí, né, do candelabro? Primeiro, ele era de ouro batido. Então, ele era ouro, totalmente de ouro, ele era batido, ele não era fundido, ele era feito a peça única, né? Como a gente está falando aqui, uma peça única, não tinha emenda. Isso é importante, ele não tem emenda, mostrando que ele não era 2 peças fundidas em uma só, 3 peças, 4 peças, não tinha emenda, mostrando que a vida do cristão deve ser única, deve ser inteira, deve ser completa. E o ouro é batido porque batido significa sofrimento, significa que foi martelado, batido, sofrido, amassado, né? A forma rústica de se fazer. E de uma coluna central saia 6 hastes. Então, só para desenhar aqui de novo, né? Tem uma coluna central e aqui você tinha 6 hastes aqui, né? Então aqui tinha as lâmpadas, né, na cada ponta dessas hastes, e aqui tinha mais uma, fazendo 7 lâmpadas ali, ok? Mas saía de uma coluna central que tinha 6 hastes. Era aceso com azeite o símbolo do Espírito Santo. Em cada uma dessas aqui tinha uma pontinha, e ali você colocava azeite, tinha um pavio dentro, né? E depois que o sacerdote, ou que na verdade os levitas, precisavam estar sempre manutenindo este fogo, tirando sempre os borrões, né? O castiçal, como luz, segundo o autor, pode ser interpretado como a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Também esse castiçal simboliza Cristo, o Verbo de Deus, né? Ele também é a luz maior. Bom, 2.2, o azeite do candelabro. Agora vamos ver, né, o que estava aqui na pontinha que eu falei com vocês, que era esse azeite do candelabro. O que ele significa? Bom, primeiro que sem azeite não havia fogo. E esse azeite é o símbolo, né, do Espírito Santo.
importância muito importante. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. E eram os levitas encarregados de limpar as chamas e mantê-las acesas constantemente. Como você lembra, ele foi aceso com o fogo que veio lá de fora, o fogo lá do sacrifício, o fogo lá do altar do holocausto, cujo qual foi aceso pelo próprio Deus. Isso significa que a nossa vida espiritual deve estar sempre em dia, sempre acesa a chama do Espírito Santo. Como é que está a tua vida aí? Como é que está essa chama? Está ardendo? Você tá com o seu castiçal aceso ou está apagado? Comenta aí, está com o castiçal aceso ou está apagado? Se estiver aceso, comenta glória a Deus. Glória a Deus. Se estiver apagando, você diz assim, não vou deixar apagar. Peça ao Espírito Santo para que não se apague a chama do Espírito. Essa haste única da qual saem 6 lâmpadas tipifica o fato de Cristo ser o ramo central, a videira verdadeira, na qual nós estamos ligados. Né? João 15 vai falar, diz, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. No tópico 3, vamos falar do altar do incenso. Ele ficava em frente, deixa eu dar um zoom aqui, ele ficava em frente ao acesso do Santíssimo, era a última peça do lugar santo. Ou seja, depois dele vinha o lugar santo que a gente estudou semana passada. Esse significa a adoração do crente. Aqui está o altar do incenso, aqui atrás tem essas cortinas grossas, feitas de alto acima, né? Do lá atrás estava o lugar santo dos santos. Então essa era a última peça e nós vamos aprender o que significa essa última peça para nós. Bom, 3.1, a representatividade do altar de incenso. Quais são as principais características aí que a gente pode trazer sobre isso, né? Bom, em primeiro lugar, a gente vai falar aqui, era conhecido como altar de ouro. Então, alguns textos falam de o altar de ouro. Segundo, é que o incenso tipifica a oração e o louvor. Né? A oração e o louvor, porque assim como o incenso subia, né? Ele era tipificado aí como a oração dos justos e também o louvor dos santos. Lembrando que Jesus ofereceu-se como sacrifício. Lá em Hebreus aprendemos que Jesus não só é o sacerdote, o sumo sacerdote, mas ele mesmo se sacrificou por nós. Por isso, o incenso fala de intercessão. Então, sempre que a Bíblia fala em incenso, ela tipifica a intercessão, a oração, o clamor, pedir por alguém. E por falar em pedir por alguém, o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Você observa como tudo vai casando, né? Tudo vai fazendo sentido, existe uma riqueza muito grande por trás, existe um simbolismo muito importante que nós precisamos entender para podermos compreender, né, o que Deus quer falar conosco. O altar, então, tipifica também o ministério de Cristo que intercede pelos seus. Então, Cristo intercede por nós, né? O Espírito Santo intercede por nós. Jesus Cristo se sacrificou por nós, ofereceu-se para nós, por causa dos nossos pecados. E no 3.2, né, nós temos aqui, importante a gente entender aqui que no 3.2 existem as ervas, aliás, o incenso, né? E quais são as partes do incenso que compunha aí, que era aceso, a fórmula do incenso. Primeira que tinha era o estoraque, o segundo era a ônica, né? O segundo elemento que fazia, a segunda erva que montava, e o galbo. Então essas 3 ervas eram importantes, a Bíblia fala sobre elas, que são as ervas que eram a fórmula. Deixa eu escrever aqui, para não ter que parar o vídeo, 2. Não, 2 não, deixa eu ver aqui, não, 2 não, deixa eu consertar, não é 2, não é 2, deixa eu ver aqui, vou mudar também a caneta também, tá? Botar uma caneta aqui, deixa eu ver que caneta, aqui, ó, 3.2, ok? 3.2, a fórmula, vou tentar escrever aqui, se der. Do incenso. A fórmula do incenso. Primeiro, estoraque. Segundo, ônica. E terceiro, galbo. Eu fui pesquisar para a gente aprender aí mais, né, o que significa cada uma dessas. Então vamos ver. A estoraque vem do hebreu, que significa gotas ou pingos.
Na verdade, vem de um arbusto de origem asiática que produz uma resina aromática, sem corte, mas de forma espontânea, como se fosse pingos ou gotas. Então, no estoraque, você não tinha que cortar para poder dar as gotinhas. Por exemplo, a mirra você tinha que amassar, né? Você tinha que amassar para que ela pudesse, então, soltar o seu cheiro e soltar a sua resina. A estoraque, não, a estoraque você simplesmente deixava e ela como se fosse gotas, ela começava a pingar e aí você vinha e colhia aquelas gotas. O segundo elemento era a ônica, né, que significa profunda. Era um molusco marinho de águas profundas que tem em suas conchas membranas fibrosas odoríferas, que quando queimadas exalam um aroma suave e duradouro. E o terceiro elemento era o gálbano, né, que eu falei aqui atrás, que significa quebrantamento. Era uma planta sempre verde com canais oleíferos, de onde se extraía um perfume medicinal e aromático quando cortado ou ralado. Então, esses três elementos eram usados apenas para a produção aí do incenso, e cada uma tem um significado. A estoraque, profunda, né? Desculpe, espontâneo. A ônica, profunda. E o gálbano, quebrantamento. A nossa oração, então, se o incenso, né, significa que nossa oração, então nós devemos entender que a nossa oração tem que ser espontânea, a nossa oração tem que ser profunda e a nossa oração tem que ser movida pelo quebrantamento. Pelo quebrantamento. Deixa eu apagar agora aqui para você poder ficar ver direitinho. Já chegou aqui o texto correto, para você não reclamar da minha letra. Não precisa reclamar, viu? Não precisa murmurar da minha letra não, que já estou consertando aqui. Olha que maravilha aí. Pronto, já está aí. Não precisa nem reclamar, nem murmurar, nem parar de ver o vídeo não. Se murmurar, perde a benção. Então, aqui, ó. A nossa oração tem que ser assim. Tem que ser assim. Profunda. Ela tem que ser espontânea e ela tem que ser baseada no quebrantamento. Então, olha só quanta coisa boa, né? Através da fórmula do incenso, a gente aprendeu aqui. Vou tirar esses desenhos para você poder dar print na tela, que vai ser benção. Conclusão. Nós aprendemos hoje, né, que o lugar santo representava um nível de intimidade maior com Deus. Era o local onde o sacerdote entrava para trabalhar, para adorar, para oferecer sacrifício de louvor, através do incenso, através dos pães ázimos e também de acendendo, mantendo a chama acesa do candelabro. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, deixa o seu comentário, clica aí no sininho em todas as atualizações. Vem para cá, para o Telegram também, onde eu tenho um canal onde eu coloco meus vídeos, minhas pregações. E também não deixe de fazer o nosso curso e adquirir o nosso livro Manual da Escola Bíblica Dominical. Siga-nos nas redes sociais e até a próxima. Paz.